Sim, sim, eu acabei de começar. Aí, ó, já foi. Beleza. Ah. Mais alguns minutinhos começamos. Beleza. Bom dia, Celso. Ainda não apareceu aí no início da minha apresentação, né? Tudo pronto? Podemos começar? Tudo. Eu coloquei a tela inicial como sendo a o cartaz, mas eu entrei no celular também e tô vendo que ainda tá carregando, né? Tá. Você quer mudar para o slide? Eu mudei, mas acho que tá com um delay certinho. Acho que isso vai ser ruim na hora que eu for passar. Fábio, podia verificar a conexão das imagens que não estava entrando? Não sei se é a minha internet. A minha internet tá normal. Você sai e depois Qualquer coisa tenta cancelar e apresentar de novo, porque semana passada eu estava tendo isso também. Uhum. Ok, vamos começar então, Bárbara. Bom dia a todos, bem-vindo à nossa reunião semanal de disciplina de urologia.
Hoje a doutora Bárbara Ferrarese é nossa residente do 5º ano, vai apresentar os casos. E fiquem ligados, depois das 8h30, que vamos ter uma apresentação do professor Cochrane, da Universidade de Harvard, que vai apresentar sobre variação no tratamento do câncer de próstata, diferenças e disparidades. Muito bom. Então, Bárbara, vamos começar com o primeiro caso. Bom dia, meu nome é Bárbara. Estou começando com o primeiro caso. Uma paciente do sexo feminino de 6 anos, vem encaminhada da nefrologia pediátrica devido à infecção do trato urinário de repetição. Essa paciente apresentava uma síndrome genética, tem uma deleção de um braço do cromossomo 6, cursando com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e algumas alterações faciais. No segmento, com cerca de 1 ano de idade, foi identificado que o rim direito era dilatado, né, com ureterohidronefrose, e não foi visualizado o rim esquerdo no ultrassom. Na investigação que foi prosseguida, foi diagnosticada com um refluxo vesicoureteral grau 4 à direita e um grau 1 à esquerda. Realizava acompanhamento, desde a infância até então, com a nefropediatria do HC, e já constava com uma doença renal crônica. Só para elucidar um pouquinho, essa alteração cromossômica que a paciente tem, ela tinha uma deleção parcial do braço longo do cromossomo 6 e tem poucos casos descritos e se enquadra numa síndrome específica propriamente dita. E tem manifestação clínica bem variada, mas marcada principalmente por alguns dismorfismos faciais e um grave atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Bom, então, após a idade de desfraude, o paciente não teve possibilidade de realizar o treino de toalete, devido à alteração do desenvolvimento que ela apresentava. Então, ela apresentava diurese apenas em fralda, mas a mãe referia um padrão bem irregular, por vezes notava que a paciente ficava agitada na hora da micção, apresentava enurese noturna, então uma micção bem, não era regular, não tinha intervalo longo entre as micções. Além disso, apresentou alguns episódios de infecção do trato urinário não complicados e apresentava cólicas abdominais. Ok, Bárbara, deixa eu perguntar um pouco para o doutor Ossamo sobre o retardo do desenvolvimento neuromotor e disfunção vesical. O que está relacionado uma entidade com a outra? Isso pode ser relacionado com uma alteração no funcionamento vesical, esse retardo do desenvolvimento neuropsicomotor? Bom dia a todos. Eu acho que sim, né? Porque todo esse retardo do distúrbio neuromotor, psicológico, tudo isso mais, eu acho que isso é um fator de risco para a evolução de uma disfunção miccional. Eu acho que está enquadrado dentro dessa síndrome aí que não sabe o que é, mas faz parte do quadro. Acho que tem que avaliar. E você começa a investigar, vamos supor, uma vez que a criança não desfraldou, não tem o controle miccional desde cedo, você começa a investigar do ponto de vista funcional a partir de que idade ou a partir de que dados clínicos que a criança apresenta? Eu acho que geralmente a criança começa a ter uma micção normal, acho que a partir de 1 ano e meio, 2 anos de idade, né? Depois disso, se a criança não consegue desmamar, vamos dizer, da fralda, eu acho que tem que ter uma avaliação urológica importante, principalmente a avaliação por imagem, se tem alguma alteração do sistema neuromotor, tudo isso mais. Tem que fazer uma avaliação completa do ponto de vista urológico. E principalmente essa criança que apresenta uma infecção urinária de repetição. Muito bem. Bárbara, então, continua apresentando o caso. Ok. Então, no exame físico, o paciente dentro do peso e estatura normais, apresentava alguns estigmas da síndrome, né? Hipertelorismo, implantação baixa de orelhas, alterações dentárias. No exame físico abdominal, apresentava só fezes palpáveis compatível com a constipação e a bexiga não palpável.
as medicações em uso que ela já vinha, prescritas pela nefrologia, ela usava o Retemic, 1 ml de 12 em 12 horas, e cefalexina em dose profilática. Nos exames laboratoriais... Deixa eu interromper você. Por que iniciou o Retemic? Não tinha nenhum diagnóstico? Então, ela já veio para a gente utilizando essa medicação, talvez empírico, pensando em algum quadro hiperativo, neurogênico, prescrito pelo nefrologista. Feito. Nos exames laboratoriais, apresentava já uma microalbuminúria elevada, uma urina com proteinúria, tinha leucocitose nesse exame, mas urocultura negativa, e já uma alteração do clearance de creatinina, né? Isso aí já é uma doença renal em estágio 3. Então, ela já, esse é o exame que ela fez com 1 ano de idade, né? A uretrocistografia miccional. A qualidade não está muito boa, porque é um exame um pouco antigo, mas dá para ver um refluxo grau 4 à esquerda, mas também não dá para mostrar meu cursor, mas do lado, o grau 4 à direita, mas do lado esquerdo também tem um refluxo grau 1, embora o rim esquerdo não tenha sido visualizado no ultrassom. E aí, quando chegou para a gente, foram solicitados exames para complementação diagnóstica, né, uma nova uretrocisto para atualização, uma avaliação urodinâmica e um DMSA, considerando as infecções. É que já passa os exames, professor? Vamos ver as imagens. Tá certo. Primeiro, temos aqui a urodinâmica, que mostrou que na fase de enchimento, o paciente não teve alterações, tem uma capacidade vesical de 150 ml, que é adequada para a idade, e aqui, lá na última linha, que mostra a eletromiografia que foi realizada em conjunto com a urodinâmica, mostra que na fase miccional, ela teve uma atividade elétrica anormal do esfíncter. E também, no final da fase miccional, quando restava cerca de 50 ml na bexiga, ela teve uma nova contração involuntária do detrusor. De restante, ela teve um bom esvaziamento vesical, um refluxo, um resíduo pós-miccional desprezível. Espera um pouquinho, Bárbara. Queria perguntar para o Juliano, vamos botar a urodinâmica. Se nós vimos que aquela fotografia inicial tinha refluxo bilateral, mas de um lado de alto grau. Isso não pode estar mudando um pouco a interpretação da urodinâmica? Certeza. Sem dúvida nenhuma, ela tem um refluxo de alto grau, isso pode superestimar a capacidade. Aqui no caso, eu acho que isso não foi tão afetado, porque se o senhor perceber, com 150 ml, ela deflagrou uma contração vesical aqui, que a Bárbara descreveu como uma contração miccional, mas talvez isso seja uma contração, uma hiperatividade que provocou perda, porque o grau de cognição era muito ruim, né? Então não foi possível referir isso aqui como desejo miccional. Isso aqui, durante o enchimento, deflagrou essa contração, saiu urina, a criança estava sentada na cadeira, e o que deu para perceber foi essa atividade elétrica. Mas quanto à pergunta do senhor, o refluxo pode comprometer a interpretação do resultado, sim. E como é que você dá o diagnóstico urodinâmico nessa avaliação? Como é que você conclui? Essa avaliação eu colocaria no laudo como esse quadro aqui de atividade elétrica na eliminação, se fosse neurológico, seria chamado de sinergismo. Mas, como não é, ela não tem um estigma, uma doença neurológica que a gente feito o diagnóstico, então isso aqui o correto é chamar de disfunção miccional. A gente não precisaria nem de um exame completo para fazer esse diagnóstico. Então, meu diagnóstico seria capacidade vesical normal. Talvez eu colocasse isso aqui como hiperatividade detrusora, dependendo da minha impressão na hora, do momento do exame, e mais disfunção miccional. Carlos, Ok. Carlos, Vai falar, Samuel. nesse caso, não seria melhor
se fosse realizada uma videourodinâmica, principalmente pela presença do refluxo? Exatamente. Você tem muita falha técnica se você, em caso de refluxo de alto grau, você interpretar esse exame. Porque toda vez que você tem uma incoordenação detrusor esfincteriana, uma dissinergia, você vai ter altas pressões vesicais e aumento da atividade elétrica do esfíncter externo. Aqui você tem aumento da atividade elétrica, mas a pressão do detrusor é baixa. Então, não conduz. Ela está baixa por causa do refluxo ou é uma falha de interpretação da eletromiografia? A eletromiografia é um exame difícil, porque dá muita interferência. Quem fez sabe que existe, vamos supor, interpretar o gráfico é difícil. Para quem fez o exame, ele tem mais dados, ele pode ver a reação da criança, ele está verificando toda a atividade elétrica. Então, isso deixa muita dúvida. Como o Samu falou, é muito importante, nesses casos, a videourodinâmica, mas que tem um refluxo de alto grau. Mas ele não foi feito. Tem esse exame aqui, ele tem que, assim, interpretar com uma certa reserva devido ao refluxo de alto grau. Muito bom. Pode ser que a bexiga está ciclando a cada tantos ml e tem uma dúvida sobre a atividade esfinteriana. Vamos ver as imagens de outros exames. Juliano, você queria comentar alguma coisa a mais? Você está satisfeito? Não, acho que essa pergunta da videourodinâmica é mais por uma questão local, né? Nós estamos com um problema, não conseguimos fazer na Unicamp, no setor privado, aqui em Campinas também não tem ninguém fazendo. Então, acho que a estratégia dessa criança não tinha outra saída, né? Era combinar o resultado da uretrocitografia com o resultado de uma urodinâmica convencional, mas com esses prejuízos, né, que o senhor comentou. Bárbara, vamos lá. Vamos lá. Bom, então, no DMSA, não foi vista a imagem do rim esquerdo mesmo, e a função do rim direito estava normal e sem cicatrizes. Tinha alguns sinais diretos de dilatação. Vamos aproveitar a presença do professor Celso. Vou interromper você. Vamos aproveitar a presença do professor Celso para interpretar essas imagens. Celso? Sim, bom dia a todos. Prazer participar da reunião. Bom, imagens, poucas imagens aí, né? Sim, era um exame antigo. Tá difícil até ter um referencial anatômico. Normalmente nós preferimos as imagens em branco e preto, mas tá dito aí que acho que a imagem foi focada num único rim. Normalmente deve ter sido feito nesse exame uma imagem de todo o abdômen, que deve ter mostrado então a ausência do rim esquerdo. Aliás, o DMSA é o melhor exame para confirmar uma ausência renal, porque em outros métodos de imagens, por exemplo, o ultrassom, o rim pode ficar oculto atrás de uma alça ou próximo à bexiga, um rim de tamanho reduzido. Então, a ausência de captação na loja renal esquerda e a ausência de rim ectópico confirma que realmente não há um rim funcionante. Com relação a essas imagens, que pelo que está laudado aí são do rim direito, nós vemos alguma heterogeneidade, que é possível que tenham feito outras projeções para dizer que não há cicatriz. O que dá para afirmar aí é que existe uma boa relação entre a captação renal e o fundo. Se esse rim tivesse uma função reduzida, ele mostraria, haveria muito material circulante ainda. Então, resumindo, o exame confirma a ausência funcional do rim esquerdo e uma função razoável, uma função boa no rim direito. Celso, o amarelo é a dilatação e o azul é a função renal, é isso? Não. O que está em tons de amarelo ou vermelho é o mais radioativo, é o mais captante, é o parênquima renal, supostamente. É o parênquima renal. Dentro e fora, está no que é fora? Fora é o paciente. Fora é o paciente. Então, assim, a pessoa, o serviço que fez esse exame, ele colocou essa cor
que é uma cor arbitrária. O exame pode ser mostrado em qualquer cor. Então, como que funciona essa escala de cor que está aí? É uma escala de cor semelhante à do PET, por exemplo. Aquilo que está mais colorido, mais amarelo, é o que está mais radioativo. O que está vermelhinho ali está um pouquinho menos radioativo, o azul menos ainda, e esse verdinho claro de fundo, esse azul, verde claro de fundo, ele é o menos radioativo, que significa o material circulante. Agora, Mas, não realmente, poderia ser estase? essa cor, ela dificulta a análise, na nossa opinião. Na Unicamp, nós usamos a escala de branco e preto. Celso, mas se ele tiver uma estase urinária, vamos supor, uma nefrose, ele não fica mais concentrado, a urina captando, dando maior uma imagem? Sim, pode ser. Deixa eu só lembrar, esse paciente ele tinha uma hidronefrose à direita. Tinha. Isso. Desculpa, eu confundi. Eu estava pensando que a hidronefrose e o refluxo grau 4 fosse a esquerda. Não. Então, agora eu preciso recolocar tudo o que eu falei, preciso retificar o que eu falei. Esse exame, que eu realmente não... eu não sei como que foi tecnicamente realizado, é possível que ele esteja mostrando uma retenção do material num rim bastante dilatado. Isso é um erro técnico. Se for isso que está acontecendo, e deve ser, porque agora que eu entendi aqui, eles escreveram função preservada à direita, que é justamente o rim doente, o rim com hidronefrose. Como que se evita esse problema técnico, Carlos? Deve-se fazer uma imagem tardia de 24 horas. Pelo jeito, não foi feito aí. Então, esse exame é um exame tecnicamente comprometido, porque se esse paciente tem uma retenção nesse rim direito, é obrigatório fazer a imagem de 24 horas para excluir essa possibilidade. Correto. Então, realmente, está difícil interpretar esse exame só com essas imagens. É difícil saber, por exemplo, é possível que aí tenha 2 rins fundidos. Eu não tenho como saber isso só por essas imagens apresentadas. Na nossa prática na Unicamp, se há dúvida anatômica, é feito uma imagem de tomografia em conjunto e a fusão da imagem, o chamado SPECT-CT. Então, volto a fazer o resumo desse exame. Esse exame está tecnicamente comprometido. O que chamaram aí de função preservada à direita num rim hidronefrótico com refluxo grau 4 pode ser só retenção do material, e não dá para dizer se nessa imagem superior à esquerda, se ali pode ter até uma fusão renal, uma ectopia renal e até fusão renal. Então, realmente, esse exame não dá para ser levado em consideração sem uma imagem tardia de 4 horas. Celso, mais uma pergunta. O DMSA é um bom exame para ver cicatrizes renais. Você está vendo alguma cicatriz nesse exame? Como eu disse, esse exame ele está tecnicamente comprometido. Esse material pode ser apenas retenção do material na pelve, e não o material captado no parênquima renal. Então, é difícil dizer, sem a técnica adequada, se tem cicatriz aí ou não. Ok. Posso fazer uma pergunta? Só perguntar. Dario, com essa interpretação aí, está escrita aí, função renal tubular preservada à direita e ausente à esquerda. Aí eu posso inferir que função renal à direita é 100% e à esquerda é 0%? Samu, em condições normais, num estudo com técnica adequada, você estaria certo. Eu vejo a captação em um único rim no exame de DMSA, é porque o outro está excluso. Então, a função diferencial, a soma dos dois dá 100%. O que eu questiono nesse exame é que que o rim mais afetado aí, que seria o rim direito,
ele está com uma captação mais intensa. E pode ser apenas retenção do material na pelve. Dario, Oi. só perguntar, mas o exame não é feito com a bexiga vazia no final? Não é rotina? Se tivesse retenção, se tivesse com sonda, isso aí já teria esvaziado. Peraí, mas o paciente está com sonda? Então, mas não é a rotina do DMSA no final pedir para urinar ou esvaziar a bexiga? Sim, então, todo exame renal a gente pede no final para esvaziar a bexiga. Mas pode haver, Marcelo, pode haver retenção. Então, quando há suspeita de retenção rim dilatado, é padrão fazer uma imagem de 24 horas. Tá. Muito bom. Não ajudou muito esse exame, mas vamos seguir os outros exames que você vai apresentar, Bárbara. Tá certo. E aí, na sequência, a uretrocistografia, né, para atualizar, que a outra dela era de 1 ano de idade, agora ela já estava com 6. Mostra um refluxo, então, grau 5 à esquerda, e nessa imagem aqui eu não tive acesso ao pós-miccional, mas ela tinha um resíduo moderado pós-miccional. Ok. Daniel Lahan, vamos melhorar um pouquinho mais a interpretação desse exame. Quando você tem uma disfunção vesical e refluxo, geralmente a pressão da bexiga é de alta pressão para justificar um refluxo secundário. Essa bexiga está muito regular. Você pode dizer alguma coisa a mais se tem algum sinal de uma bexiga de esforço? Bom dia a todos. Olha, geralmente quando a gente tem uma bexiga de esforço, a capacidade vesical não costuma ser tão grande assim, mas eventualmente o que a gente vê são irregularidades da interface entre a luz da bexiga e a parede. A gente não vê a parede em si, mas a gente vê irregularidades dessa interface. Então, os limites aí do meio de contraste intravesical seriam irregulares, o que aparentemente não está presente nesse caso, né? Daniel, mais uma pergunta. O Juliano, que fez a avaliação aerodinâmica, ele interpretou uma incoordenação detrusor-esfincteriana, isto é, Sim. Durante a contração do detrusor, existe uma contração ou não relaxamento do esfíncter externo. Ele tem bastante imagens que mostram ver a uretra. Você pode dizer que realmente existe uma dilatação da uretra? Não, bom, estou com dificuldade de ver. Desculpa, eu estou acompanhando do celular, então eu estou tentando ampliar a imagem aqui. Aparentemente não tem aquele cone que a gente vê, cone invertido da uretra de sinergia vésico-esfincteriana, né? Seria uretra em peão, né? Sim, a uretra em peão, um cone invertido aí. Aparentemente não tem. Ok. Nós estamos uma dúvida. Nós estamos uma dúvida se esse é um refluxo primário, porque tem toda essa alteração genética, ou é um refluxo secundário com uma disfunção vesical. Radiologicamente, você dá para diferenciar? Eu acho que radiologicamente a minha interpretação seria como se fosse um refluxo primário, porque desde naquela época essa criança vem mantendo, e você vê que a bexiga é uma bexiga lisa, não tem alteração. Então, essa disfunção miccional, essa incoordenação, aparentemente está afastado aqui. E o refluxo, eu queria comentar, eu acho que seria um grau 4 ainda, não seria um grau 5, daquele de megadólico ureter. Então, eu manteria um refluxo como sendo grau 4. E a bexiga está uma bexiga que, não sei, na uretrocisto encheu bastante, né? Está cheio de bexiga. Provavelmente, como a criança não tem o reflexo miccional adequado pelo retardado de desenvolvimento, foi enchido até de provocar a micção, né? Ô, professor, deixa eu só fazer um comentário da aerodinâmica. Na passagem da sonda dessa criança, né, para começar o exame, se eu não me engano, teve uma drenagem de um pouco mais que 200 ml de urina.
Ok. Durante a realização do exame, conforme o senhor viu lá, a bexiga ciclava mais ou menos a cada 150 ml, e óbvio que eu não consegui ficar muito tempo, né? Mas eu fiz 3 ciclos e no final eu consegui tirar 20 ml, uma coisa desprezível. Então, para ver também uma outra questão da limitação da urodinâmica, às vezes, em determinar o resíduo nesses quadros vesical e com quadro de esvaziamento associado, né? Talvez ela demore um tempo para chegar nesse resíduo moderado aqui que foi verificado na uretrocisto e que na urodinâmica eu não consigo de forma tão rápida, né? Correto. Muito bom. Então, conduta, Osamo. Tem mais algum exame? Nesse momento, não. Ok. Osamo, conduta. Alô? Osamo saiu? Não, desculpe. Aí, conduta é cirurgia, fazer um reimplante ureteral à direita. Muito bom. Você ganhou o jogo do ponto de vista anatômico e de imagem. A criança continua com infecção e perdendo urina. E agora? Aí vai ter que fazer outra videourodinâmica para ver como é que está. Provavelmente ele tem uma criança que provavelmente deve ter um retardo de crescimento, todo retardo mental. Parece que, acho que no exame, parece que a Bárbara falou isso, né? Tem um retardo mental, tudo isso. Então, também tem que levar em consideração esse quadro, né? Eu acho que até quando essa criança vai ter essa incontinência urinária, isso é difícil de prever. Mas eu acho que para preservar o rim, eu acho que tem que fazer o reimplante nesse caso. Uma pergunta? Sim, quem Alô? tá falando? É Marcelo. Fala, Marcelo. Carlos e Osamo. Mas aí, essa bexiga, Osamo, tem jeitão de ser doente, olha a capacidade grande. Vocês não pensariam em deixar ela derivada para a pele, para evitar esse resíduo que o Juliano colocou? Porque mesmo que vocês reimplantem, capaz de acontecer o que aconteceu com o outro rim, perder função e, como o Carlos falou, manter infecção. Eu pensaria até numa derivação externa. O que vocês acham? É absurdo? Não, posso responder? Faça o Eu acho que essa criança, como foi dito na história, ela tem perda urinária. Então, essa bexiga deve ser uma bexiga de baixa pressão. Então, eu acho que não está assim. A minha indicação é cirurgia, porque como é que a criança tem um refluxo se a criança é incontinente? Entendeu, Mas Marcelo? como é que juntaria tanta urina assim na bexiga, Osamo? E o Juliano tiraria 200 ml? Mas isso aí foi, não sei se foi, porque depois desse exame, que o Juliano falou, mediu o resíduo, acho que tinha dado 20 ml. Bom, vou dar a minha opinião aqui. Como o Juliano Ô, professor. Espera um pouquinho. Vai ter que repetir a avaliação dinâmica, ver o que dá. Não acho indicado, no momento, fazer uma vesostomia. Dependendo da avaliação dinâmica, se a Ana é uma criança que não cicla para enchimento e esvaziamento, ela pode entrar em programa de cateterismo intermitente. E com o desenvolvimento dessa criança, algumas conseguem ter uma micção, entre aspas, normais a partir de 7, 8 ou 10 anos. A maturação neurofuncional é retardada e parcial, mas podem ganhar uma função de esvaziamento vesical completo mais tardiamente. Então, você evita fazer uma vasectomia, que você interrompe esse processo. E depois fica muito mais difícil você reconstruir e ganhar a função. Eu acho que deveria fazer isso. Ok. Bárbara, tem mais alguma informação desse caso? Como é que evoluiu? Temos. Isso, precisava só alguém desligar.
A mãe referiu que depois que a NEF tinha introduzido o Retemic, melhorou um pouco o padrão miccional, com intervalos um pouco maiores e um volume de diurese maior a cada micção, mas ainda assim um tanto quanto irregular. Então, foi proposto o tratamento dessa disfunção miccional que a paciente apresentava, com cateterismo intermitente limpo e encaminhada para fisioterapia também. Muito bom. Entretanto, a mãe relatou um pouco de dificuldade de realizar o cateterismo a cada 3 horas, porque a paciente era bastante agitada, dificuldade de colaborar, ela conseguia fazer 3 vezes ao dia. Bom, após 6 meses de segmento, a paciente não ficou tão adaptada assim. Ela teve 5 episódios de infecção trato urinário, mesmo com esse tratamento, e aí, por conta de uma ocultura, foi trocada a profilaxia dela por outro antibiótico. Nesse momento, como ela teve outras infecções e o outro exame era um pouquinho mais antigo, foi solicitado um novo DMSA para avaliar a questão de cicatrizes. Também foi um exame realizado em outro hospital, por isso que a gente só tem essa imagem, não tem a imagem tão boa quanto a gente teria se tivesse sido feito aqui com a gente na Unicamp. Mas, em comparação com o exame anterior, não observou alteração significativa. Então, se manteve sem alteração com relação ao exame que a gente já comentou. Posso seguir? Posso comentar? Alguém quer falar? Desculpa. Eu gostaria de comentar. Carlos, agora, comparando os dois exames, a gente vê que a imagem está semelhante. Realmente é difícil, assim, colocando os dois, é difícil avaliar essas imagens se a gente ter o conjunto do exame. Eu acho que nós temos que acreditar no laudo, que está dizendo que tem uma função preservada à direita e assumir que isso é o rim direito. A gente vê na imagem superior à direita, uma área bem radioativa embaixo, isso é a bexiga. Então, ele tem material bastante na bexiga. Foi a pergunta do Marcelo, se a bexiga deve estar vazia. Nesse caso, não está vazia, a gente vê a bexiga está bem cheia. E aquela imagem que a gente vê, que está laudado como rim direito, ela é heterogênea. Então, para dizer que não tem cicatriz por essa imagem, é difícil. Então, tudo bem, a gente tem que acreditar no laudo, porque eu imagino que o colega que laudou, ele tinha acesso a mais imagens, a mais dados. Mas, olhando apenas essa imagem, se está afirmando que essa área radioativa mais alta é o rim direito, ele está heterogêneo. Se for, ele teria cicatrizes. De novo, o fato da bexiga estar cheia faz supor que é possível que tenha ainda material radioativo na pelve renal. De novo, uma imagem de 24 horas aqui seria necessária para ter essa bexiga completamente vazia e ter certeza de que a pelve, o sistema pelvo-calcinal também ficou vazio na imagem. Ok, muito bom. Bom, então, resumindo, uma paciente de 6 anos de idade, um rim único à direita, um refluxo grau 4, uma bexiga com disfunção miccional, uma doença renal estágio 3 em piora, porque ela apresentou piora da proteinúria depois desse período de segmento, e infecção do trato urinário recorrente. Alguém gostaria de... Ok, volta a pergunta. Uma conduta nesse momento? Próximo. Carlos, eu poderia fazer uma pergunta? Quem que está falando? Elcio. Fala, Elcio. A criança tinha refluxo do lado esquerdo, excluso. Será que esse refluxo do lado esquerdo pode estar favorecendo manter a infecção? E se pensar numa nefrectomia até do lado esquerdo? Mas não deu, não é? Mas na segunda anestesista não mostrou refluxo. Ô, Samu, você fez a cirurgia, viu alguma alteração no meato lateral esquerdo? Eu acho que a conduta aí é cirurgia, porque já foi feito vários, quer dizer, esses tratamentos clínicos, não respondeu ao tratamento clínico. Eu continuo achando que esse refluxo é primário, então eu acho que tem que indicar cirurgia, fazer um reimplante. E não creio que esse rim excluso seja responsável pela infecção urinária de repetição, mas sim esse refluxo de alto grau que está mantendo essa infecção.
Mas, Bárbara, não foi feita a cirurgia já antes? Ainda Não. não, nesse momento foi tratado só com cateterismo. Ah, não. Perfeito. Tem que operar logo. Está perdendo função, não tem que esperar mais. Mas o Carlos, só uma pergunta. Quanto é a creatinina dela hoje, Bárbara? A creatina se manteve em 1, porém teve piora da proteinúria nos exames. E ela já faz diálise peritoneal ou Ainda só não. acompanha? Só acompanha. Não, ela tem clearance de 45, professor. Ela tá longe. Eu não sei, respeito aí que o Samu colocou, Carlos também, mas eu acho que só o reimplante não vai resolver. Essa criança vai evoluir para transplante. Acho que talvez pensar aí agora numa vesicostomia, e de acordo com como ela evoluir, se ela virar dialítica, mudar essa bexiga, Carlos, fazer uma ampliação, algo assim, porque ela vai para transplante. Ela pode ir para transplante, mas nesse momento acho que tem que fazer o refluxo. Tratar o Ok. refluxo. Porque senão vai continuar a infecção e vai piorar, vai ter uma evolução mais rápida. Posso só fazer um comentário sobre a conduta, professor? Rapidinho. É que naquele primeira pausa ali, o que fazer, né? Nós consideramos realmente que era um refluxo primário. Nós usamos nesse raciocínio a evolução da uretrocitografia. Então, ela tinha uma uretrocitografia com 1 ano de idade, com refluxo bilateral, que depois de 5 anos desapareceu o refluxo do lado esquerdo. Então, a pergunta do Dr. Elcio não tinha mais refluxo. A gente pensou nessa possibilidade, mas estava descartado esse refluxo do lado esquerdo. O refluxo do lado direito tinha até melhorado um pouco em relação ao exame de 1 ano de idade. E a bexiga não tinha grandes alterações e a uretra parecia normal. Então, parecia realmente um refluxo primário. Mas ela tinha um quadro miccional muito evidente, né? Tinha esse atraso na maturação da micção, essas perdas em fralda inexplicadas, se era micção ou contração. Então, até por ser menos agressiva, a conduta inicial foi considerar que havia um componente de miccional, um componente de trato urinário inferior, que prejudicava a evolução de um refluxo primário. E a gente resolveu focar o tratamento nesse distúrbio. Então, veio a conduta do cateterismo intermitente limpo, da fisioterapia, na expectativa que isso fosse resolver as infecções. Passados 6 meses, a gente não alcançou esse resultado, e aí então ficou claro para a gente que o tratamento teria que ser a cirurgia e aguardar essa maturação mais tardia da micção, do reflexo miccional. Tá bom. O refluxo com infecção, não tem que ficar aguardando muito, com perder a função renal, entendeu? Eu entendo que você pode ter um tratamento expectante inicial, mas acho que tem que operar essa criança. Muito bom. Foi operado, então, a criança, Bárbara? Foi feito um reimplante ureteral apolitano, cirurgia sem intercorrência. Eu acho que importante é a imagem. Eu vou deixar de interromper você, Bárbara. Observem que a bexiga não é uma bexiga espessada. Pela fotografia, é uma bexiga normal. Quem entrou na cirurgia, o Juliano, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Era uma bexiga fina, com um aspecto bom. Parecia que a gente estava realmente operando um refluxo primário, conforme o habitual. Perfeito. Então, foi feito o sucesso da cirurgia, 95%, 98% de sucesso nas cirurgias abertas. Então, tratado o refluxo. Como é que evoluiu essa criança, Bárbara? Então, a cirurgia foi sem intercorrências, deixada com cistostomia de proteção, que foi retirada no PO14, e agora o paciente está após 3 meses da cirurgia com esse melhora da função renal. Eu coloquei porque, na verdade, ela teve uma piora transitória da função renal pós-cirurgia, mas já recuperou. Está mantido o basal dela, mas sem infecção urinária, e a mãe está conseguindo fazer o cateterismo 3 vezes ao dia, que não consegue muito mais por colaboração da criança. Mas tá indo bem. Então, alguma coisa a mais nesse caso? É esse. Tem mais informação para esse caso, Bárbara? Não. Bom, então aqui é interessante ter alguns pontos. Uma criança que tem desenvolvimento neuromotor provavelmente vai ter um retardo de desenvolvimento funcional da bexiga também. Tudo é o mesmo funcionamento. É importante verificar, quando tem infecção urinária, mudar o tipo de esvaziamento e verificar se tem outras anormalidades. Aqui, apesar da disfunção vesical, o refluxo é um refluxo primário, porque não tinha nenhuma alteração de bexigas de altas pressões.
e a cirurgia melhorou, pelo menos vai retardar, se tiver uma piora da função renal, vai proteger durante vários anos. E, por enquanto, deve ter 3 horas e, sempre que possível, aumentar o espaço até fazer 4 a 5 vezes por dia, que é o habitual, que é onde paramos as atividades para se alimentar, para interromper o relaxo, o descanso. Muito bom. Carlos, seria possível nós repetirmos o DMSA agora? Se possível. Sem dúvida, ela vai ter que continuar repetindo os exames da função renal para ver como está evoluindo, porque é importante que ela estabilize, não progrida, certo? Isso vai ser parte do acompanhamento. Ok. Muito bom. Ok, Bárbara. Só um comentário respondendo aqui. O doutor Leonardo sugeriu a vesicostomia. Assim, eu acho que, considerando o contexto da paciente, seria bem difícil, porque é uma paciente que ela é bem agitada, né? Tanto que a cistostomia, ela ficava puxando, tentava arrancar. Eu acho que se ela tivesse um coletor no abdômen, ela não iria aceitar, não. Acho que ela retiraria. Só respondendo o comentário do Dr. Leonardo. Ok, muito bom. Bárbara, vamos para o próximo caso. Tá, o próximo caso ou o artigo, professor? Não, acho que tem tempo para discutir mais um caso. Tá bom. Opa. Bom, próximo caso, uma paciente também do sexo feminino, de 72 anos, veio para o nosso serviço com uma queixa de hematura de início a 2 meses. Ela, na verdade, tinha um segmento em outro serviço anteriormente, e aí ela mantinha um quadro de hematura associado à dor lombar esquerda intermitente. Ela já havia realizado uma RTU de bexiga com um anatomo patológico, um carcinoma urotelial, vindo com um PTA de alto grau. Realizou tratamento com BCG até 2018 e perdeu o segmento por não conseguir a medicação depois. Bom, essa paciente de antecedentes, ela era hipertensa tabagista e tinha DPOC. No exame físico, apresentava-se um pouco descorada, alteração com alguns sibilos, o abdômen tinha uma dor à palpação na região de hipogastro e em região dorsal esquerda, mas sem Giordano, sem alteração que sugerisse infecção. Nos exames laboratoriais tinha o HB um pouquinho reduzido e na urina 1 mostrava hematura. Bom, essa paciente também já tinha sido submetida numa cistoscopia de segmento em outro serviço, visualizada uma nova lesão vesical de 1 centímetro em parede lateral esquerda, que foi feita só uma biópsia incisional, que mostrou se tratar novamente de um tumor papilífero. E aí essa paciente já trazia também, como ela já tinha vindo de outro serviço urológico, uma tomografia com contraste. Bom, nessa tomografia, a gente pode ver que o rim esquerdo é bem diminuído, o parênquima. Aqui, na topografia vesical, vê um espessamento na região anterior da bexiga. No corte coronal, tem uma lesão heterogênea em polo inferior do rim direito, que também está aí um pouco vicariante com relação ao esquerdo. E aqui nessa imagem, dá para ver um espessamento aqui na região do ureter, além da ureterohidronefrose bilateral. Essa paciente é um caso até que já foi apresentado anteriormente, o primeiro momento da paciente conosco. Eu trouxe para uma atualização do desfecho que aconteceu com ela, né? Então, resumindo, uma paciente com já com uma recidiva de tumor vesical, e que agora mostrou um tumor no ureter distal à esquerda, e também veio laudado como cisto Bosniak 4 no rim direito. Ok, o que foi feito? No primeiro momento, então, foi feita a RTU de bexiga e a nefroureterectomia do lado esquerdo, videolaparoscópica. Essa foi a peça cirúrgica da primeira cirurgia. Cirurgia sem intercorrências, o paciente teve uma boa recuperação.
e o anátomo patológico da neoplasia dela. Se o doutor Attanasio poderia comentar com a gente? Ok, então esse é um segmento do ureter, que a gente vê a neoplasia papilífera num carcinoma urotelial papilífero. Então, em termos de maior aumento, se a gente consegue caracterizar o grau e o estadiamento. Dá para mostrar o próximo, Bárbara? Uhum. Então, aqui bom, o grau é também baixo, é de baixo grau, e vejam que não há infiltração do conjuntivo, veja que a margem ela é romba, então é um estádio PTA também, no ureter. Tem outra imagem? Aqui, mais ou menos, para vocês verem novamente, veja como a margem é romba, não existe caráter infiltrativo. Próximo. Aqui uma outra área, nitidamente o limite, né, da neoplasia com conjuntivo da mucosa. Próximo. O rim mostrava, então, uma pielonefrite crônica inespecífica, já em fase bastante avançada, né, como vocês estão vendo aí. Próximo. E veio também, nesse material, um segmento da bexiga. Não sei se você tinha relatado, Bárbara. Sim. Nesse momento. Então, aqui também nós temos um pequeno carcinoma urotelial papilífero, também baixo grau, e também PTA, pelo menos nesse material que foi enviado na bexiga. Próximo. E aqui, então, o diagnóstico final, carcinoma urotelial papilífero do ureter e também na pelve. Tem mais aqui um outro achado, né? Grau 1+1, Unicamp ou baixo grau, PTA. Tanto, então, na pelve, no ureter e também na bexiga, aquele segmento que foi enviado, também baixo grau PTA, e uma pielonefrite crônica inespecífica. Então, estamos vendo um tumor multifocal, né, na pelve, no ureter e na bexiga. Em todos esses locais, baixo grau PTA. Obrigada, professor. Só não comentei, na primeira cirurgia, como na tomografia havia ureter hidronefrose também do lado direito, pensando que talvez pudesse ser obstrutivo, foi optado pela passagem de um catéter duplo J. Mas já na passagem do catéter dava para ver que o meato era bem amplo. O receio era que talvez tivesse algum não visível possivelmente obstruindo. Bárbara, Bom, então, a hora que passou o duplo J, o tumor da bexiga foi pro rim, né? Sim, Eu acho que... a gente pensou isso também. Que se transforma num sistema refluxivo, né? Bom, de qualquer forma, paciente, então, em segmento, depois dessa primeira cirurgia, a gente ainda não terminou o que precisaria ser feito por ela, né? Então, programação de uma nova abordagem, agora visando o lado direito. Só enfatizando, essa paciente já tinha uma creatina de 1 e uma idade de 72 anos, né, com clearance de 55. Já era bem tocável. E, além disso, tinha também um cisto Bosniak 4, uma lesão heterogênea no rim direito. Então, foi bem reforçada com o paciente a possibilidade da progressão da piora da função renal e possível até necessidade de hemodiálise, mas em se tratando de tumor, foi mantida a conduta da nodulectomia do rim direito. Considerando essa questão de poder levar tumor para o rim direito... Deixa eu interromper você. Queria perguntar para o Birajara, muito bem, um paciente com função renal alterada, rim único, funcionante, com tumor renal poliinferior. Aliás, é um tumor, um Bosnia 4. Conduta. Bem, bom dia a todos. Entrando agora para falar. A conduta do Bosnia 4 é de retirada. A chance de tumor é 95%. Então, deve ser feito. É um tumor único, né? Um rim único, quer dizer, um tumor, uma localização anatômica favorável.
mas tem que ser retirado. Então, uma nodulectomia, uma nefrectomia parcial, nesse lobo inferior, eu acho que está bem indicado, acho que é essa conduta. Eu não sei por que a ureterorreana direita que foi indicada, realizada, não entendi bem por quê. Alguma suspeita de tumor, Bárbara? Sim, foi uma ureterorrenodiagnóstica, porque como a gente ficou com esse risco de com o duplo J e considerando o rim direito refluxivo, considerado que talvez pudesse ter migração de tumor para o trato urinário alto. Então, aqui eu tenho um vídeo, tá vendo para todo mundo? Bom, essa imagem é do... Peraí, deixa eu voltar aqui. Essa primeira imagem é no meato esquerdo, que é o coto ureteral. Depois eu vou olhar de perto. E tinha vários locais da bexiga, essas lesões atapetando assim, a bexiga, que depois foram ressecadas. Aqui, no meato direito, a gente pode ver que é bem amplo, né? O duplo J está até folgado nele. E aí, primeiramente, a gente fez a ressecção desse meato esquerdo, porque, não comentei agora, mas no anátomo patológico da primeira cirurgia, constava que a margem ureteral esquerda tinha sido, estava muito exígua. Então, estava estenosado essa entrada, ressecamos, mas não tinha nenhuma imagem vegetante. Aqui já é a ureterorrenoscopia do lado direito, que mostra já um espessamento ali no início do ureter, e o ureter bem dilatado, então mesmo sem tirar o duplo J, foi facilmente feita a progressão até a pelve renal. A gente manteve o duplo J, mas para ser para guiar. Depois a gente retirou. Então, aqui a gente viu alguma alteração um pouquinho heterogênea na pelve renal, que aí foram feitas biópsias em 2 topografias para avaliar se isso aí poderia ser um tumor urotelial ou não, para considerar o que seria realizado mais para frente. Então, aqui após a biópsia, e aí agora foi feita a RTU das outras lesões, e aí também estava um pouquinho alterado ali ao redor do meato direito, que também foi ressecado. Bom, no mesmo momento, foi realizada, então, a nodulectomia daquela lesão do polo inferior à direita. A cirurgia foi sem intercorrências, então a nodulectomia foi feita via incisão de lombotomia, com clampeamento do parênquima com Satinski e retirada. Então, no pós-operatório, o paciente teve uma boa recuperação, teve uma claudicação da função renal, com elevação da creatinina no pós-operatório, mas que na internação já mostrava em queda, ela teve alta com uma creatina de 1,1 no PO3. E aí a paciente teve, no retorno ambulatorial, estava se recuperando bem, e aí depois voltou, depois de 15 dias, para ver o resultado do anátomo patológico. Então, esse nódulo à direita, que foi retirado, veio com um carcinoma papilífero tipo 2, e um Fuhrmann 2/3, margem livre. E as biópsias realizadas vieram como um urotélio hiperplásico sem atipias, então não veio como neoplasia nas biópsias que a gente fez. E nas ressecções da bexiga, o anátomo veio com uma hiperplasia vesical do tipo papilomatose, não veio neoplásico. Também coletamos um lavado, tanto da pelve renal quanto da bexiga, que os dois vieram negativos para carcinoma. Então, por sorte, aquela alteração, aquele espessamento um pouco vegetante que a gente viu, por sorte, não veio como neoplásico, provavelmente reacional à presença do duplo J. Muito bom. Ok, Léo, eu queria perguntar para você, esse paciente já teve 2 ressecções de bexiga, tinha um tumor de uretério, do uretério esquerdo, e tudo de baixo grau e superficial. Qual seria a sua conduta agora? Segmento ou você faria algum tratamento a mais? Bom dia. Segmento seria standard of care, em que pese nova indicação e liberação pelo FDA de uso de tratamento local nesses casos.
Então, houve aprovação de tratamento local para tumor do trato urinário superior pequeno, de baixo grau. Então, recentemente, a gente tem essa indicação de utilizar tratamento adjuvante, especialmente para o trato urinário superior, e especialmente um padrão aqui, que óbvio, esse é um caso muito individual, né, porque fica a dúvida em relação à doença residual lá no urotélio desse lado, e na última amostra histopatológica, mas tem indicação de fazer complementação adjuvância nesse momento, aprovado pelo FDA. Estou esquecendo o nome da droga, que eu vou lembrar. Mas no lado direito, que ficou o rim, ele não tem nenhuma lesão ureteral. Exatamente, esse é o ponto. O standard of care aqui é acompanhar. Por outro lado, como eu estava dizendo, cada caso é individual, esse caso é único. A doença urotelial é pan-urotelial. Eu discutiria essa possibilidade de fazer adjuvância, em que pese o fato dela estar indicada no diagnóstico. Okay. Bira, você tem outra opinião? Sim, tenho. O que o Léo está falando foi um trabalho que saiu primeiro com os australianos, mostrando o aumento de sobrevida nesses pacientes com quimioterapia e tumor urotelial. Só que a casuística de tumores de alto grau, infiltrativos, não é o caso. Esse caso é um caso de baixo grau e, pelo jeito, não infiltrativo, como a Atanásio já tinha dito, já tinha frisado. Então, eu acho que essa paciente está bem dentro do quadro de prognóstico não tão bom, mas ela teve uma evolução boa, a recidiva foi melhor do que o tumor primário, porque ela tinha um tumor, parece que era um PT1 no primeiro, né, Bárbara? Depois veio, mas era PTA de alto grau, aquele primeiro que ela alto grau, isso. Isso, e agora veio baixo grau. Então, o que eu faria aqui, eu voltaria com BCG para ela. Faria instinações vesicais do BCG, porque ela não tem nada no ureter, talvez vá ter um pouco de refluxo do BCG, isso até seja bom para o tratamento do ureter à direita, mas para a bexiga eu faria o BCG, voltaria com as sessões de BCG, é isso que eu faria para ela agora. Ok. Eu queria perguntar para o André sobre o resultado do tratamento de tumores de baixo grau e superficiais com o BCG. André? Aqui saiu. Ok, volta para você, Bira, porque geralmente esses tumores de baixo grau e baixo estádio, eles não respondem muito bem ao BCG. Mesmo assim, você continuaria? Não, continuaria porque é um tumor multicêntrico. Ele tem vários tumores, em vários lugares. Então, isso é uma indicação para se fazer o BCG, o fato de ser multicêntrico. Eu indicaria assim. E recidivante, né? Sim. Ok. Eu coloquei aqui no chat sobre o que eu estou falando. Na verdade, a minha opinião, eu não usaria BCG, porque é de baixo grau, e a nova evidência, na verdade, está aí no chat. A FDA acabou de aprovar para de baixo grau do trato superior. Isso. Desculpa, me faltou. Mas isso já está aprovado pela EAU e é para 24 horas após a ressecção. Depois já de 10 dias, já tem um anato patológico, não tem sentido fazer mitomicina agora. Você faria mitomicina? Não sabemos. E nem mitomicina nós temos. Isso aí não temos acesso a mitomicina. Então, não dá para fazer BCG. A teoria da mitomicina é você fazer para evitar outros focos. Você trata o urotélio da bexiga. É só indicado para a bexiga, não está indicado para o trato urinário superior. Correto? Tá no chat. Aprovou agora no FDA semana passada. Perfeito, estou vendo. Tá, mas... Agora, só um contraponto, Bira. Infelizmente, nós não temos mitomicina e nem BCG. Isso é verdade. A gente precisa melhorar. BCG, o fornecimento é errático, chega, vem, para. Nós temos acesso, eu não sei como é que está agora, né, por causa da pandemia, mas até o começo do ano nós tínhamos recuperado pacientes e estávamos fazendo. Então, precisaria ver se existe ou não, mas
Esse caso, por ser multicêntrico e por ser recidivante, eu acho que deveria fazer. Não, sem dúvida. Alguma coisa a mais temos que fazer. É só olhar o tumor antes de saber a evolução. Muito bom. Bárbara, você tem algum segmento da paciente? Ela está nesse momento agora, né? A cirurgia dela foi realizada há mais ou menos 1 mês e pouco, e ela voltou, checamos o anátomo, e a gente encaminhou ela para BCG. Mas ela falou que não conseguiu ainda realizar, que tá em falta na Unicamp. Ok. A função renal dela está estável? Sim. Está em torno de 1,05 creatinina. Só uma pergunta. Alô? Pode falar, Marcelo. Perguntar para o Bira, o pessoal da ONC e o pessoal da medicina nuclear. Por ser uma paciente agora que é rim único, já teve essas 2 recidivas precoces, tem lugar aí um PET-CT, algo assim? Dá a impressão de esse tumor ser mais do que realmente aparenta. Eu acho que é uma paciente de alto risco aí. O que vocês acham? Ok, Marcelo, eu gostaria de interromper essa discussão nesse caso, porque o professor Cockting já está ligado. Eu quero convidar ele. Ok. Good morning, Professor Trim. We have a heavy pleasure to have you in our meeting. Welcome, and if you can start your presentation, we are very glad to hear you. Thank you very much for having me up. So let me, I guess I should take over the presentation mode here. Let's present you, Professor. You are Professor at University of Harvard, and your talk is about variation of prostate cancer care, differences and disparities. Yep, thank you. Do you see my slides, by the way? Yes, okay. Perfectly. Perfect, okay. So let me just put this in presentation mode. All right, so thank you very much for having me. I don't know if some of you remember, I was actually at Unicamp 2 years ago, if I remember correctly, Leo. And I may have mentioned it last time, but my wife's cousins are actually professors in the economy department of your institution. My wife is not Brazilian. Okay. So I'm going to talk about racial variations in prostate cancer care. It's quite a contentious issue in our country, in the US. I believe it is also of interest to Brazil. As you know, the US has a long history of racial differences or disparities, and I'll try to clarify which is which. These are my disclosures. For some of you who don't know, it's quite complicated, the Harvard University system. It's not like there's one hospital and one university. So there's one university that connects all of these institutions, but there's a lot of them. I am primarily based at Brigham and Women's Hospital, or now called Brigham Health. It is where I perform surgeries. I mostly specialize in prostate cancer surgeries. The Dana-Farber, people don't often know that, but the doctors of Brigham and Women's and Dana-Farber are the same. The difference is that Dana-Farber is where we see the clinic cancer patients for consultations, but there's no surgeries at Dana-Farber. They're all performed at Brigham and Women's. And when Brigham and Women's needs a consultation for a medical oncologist like Tony Schwery and kidney cancer, so it's the Farber medical oncologists that come to the Brigham to see the patients. So, in the US, there's a lot of differences in cancer outcomes between race. It seems, for whatever reason, that certain racial and ethnic minority groups have worse outcomes. And when I say outcomes, I'm talking about cancer survival, and that's true for bladder cancer, it's true for prostate cancer, it's true for virtually any cancer that you want to look at, but also potentially lower quality of care. And what do we mean by quality of care is that it seems like African-American Black individuals have a longer wait time before they actually see a specialist. They are having more complications at surgery. And the real question is always about, which is which. Is it, do they have worse outcomes because they are in worse health,
or is it they are having worse outcomes because they're being discriminated? And you know, none of these data will answer the question, but it's definitely a question that has been asked for a long time. What's also interesting, though, is that in the US, at least, you will see that for most race, let's say Hispanic or ethnic group Hispanics or Asian Americans, the difference between whites and most racial subgroups have been smaller. So in the past, there was a bigger gap, and in more recent years, there's a smaller gap. Maybe because of more healthcare, affordable healthcare, better insurance rates, a bunch of different reasons. But what's interesting is for African Americans or Blacks, the gap is actually worse. It's not getting better, it's getting worse. And that's really concerning. The other thing that I guess is interesting is that the difference between Blacks and whites is different from cancer to cancer. So if you look at that on the top right, and this is a paper that we published in Cancer 6 years ago, the difference for lung cancer is actually not that great. It's a little bit more prominent for colorectal, but it's quite different from prostate and breast. For breast, we know that there's at least some receptor differences that may explain some of these differences. And although there are studies for prostate cancer between, let's say, comparing aggressiveness of cancer between Blacks and whites from a genomic standpoint, these differences are not that clear cut. So you have to wonder, why is it that there's such a big difference between races for prostate cancer? A couple of years ago, 3 years ago actually, I remember that somebody showed this map, this heat map, and on the left, what you see is the county level mortality for prostate cancer. So if you are in the blue or green, as you can see, the mortality, the mortality for prostate cancer isn't that great. And when you approach the red zones, you have like 3, 4, 5 times more prostate cancer mortality. And then the presenter showed the graph on the right showing that the concentrations of non-Hispanic Black population in the US, and you can see that there's some sort of match between the two, right? Where there's a lot of mortality, there's a lot of African Americans who live in those areas. And I remember the presenter said, well, maybe there is some genetic explanation and we need to understand what genetic components are different in African Americans in those areas. And maybe some of you agree with that, but I disagree. I think that when you see something like that, you see more a problem of potentially access to care or socioeconomic status or diet or lifestyle, in my opinion, rather than something that is purely attributable to race, as Morgan Roupré, who's a French urologist who was just looking at this, replied saying, hey, wait a second, maybe this is not a genetic issue here. In the US, we like to say fake news. And I hear in Brazil, that's also a popular term, so I put it in my presentation. So if you look at the map for prostate cancer, you see that, as I mentioned earlier, there's a lot of mortality that's concentrated in certain areas of the United States. What's interesting is that when you look at other maps, like pancreatic cancer, breast cancer, cardiovascular disease, so not even cancer, you see that the same patterns you see that the same patterns are prevalent across different disease and conditions. And, it's true for a lot of cancers, but it's even true when you look at the map, the heat map of cardiovascular disease, stroke, hypertension related complications. It's quite similar. And, it does really raise questions about, is it really about race, or is it more about the quality of care that is given in certain areas of the United States? And maybe it's not quality as an individual doctor is doing a bad job, but more like, the system is not well suited to take care of that population. The other important thing that I think goes with my presentation and why I really want to make the case for an access to care issue is that the setting of care has a huge impact on outcomes. And what I mean by that is that when you give different races or different individuals equal access to care, you will see that the differences are not that different in terms of outcomes. What I mean by that is, for example, this is a paper we published in JAMA Oncology a couple of years ago, and we looked at the Medicare population. So, for those of you who are not familiar, in the United States, once you reach the age of 65, everybody has insurance. So you could be the president or the richest of richest billionaires,
or you can be somebody who's really poor, but the moment you reach 65 years old, you have this basically, not that it's a little bit more complicated, but basically the same insurance as, rich, poor, race, it doesn't matter. So if you look at only people who are in the Medicare population, and you only look at people who actually went to surgery, because that's another issue, is that we think that a lot of racial minorities don't make it to treatment, either it's surgery or radiation, because of access to care issues. If you cannot afford to take time off, and then you actually don't go to surgery, no matter if your insurance covers or not, you potentially can have inferior care. But let's take those assumptions away, and we're only looking at men who are have insurance, Medicare, as I mentioned, and are choosing to undergo surgery. What we found is that there's actually no real difference in survival, either overall or prostate cancer specific survival, between African American and white patients. Is there a question? Sorry. Okay. So like I said, what's really interesting in this paper is to show that if you provide the same level, and you have everybody here has insurance, everybody has surgery, you actually don't see a difference. Otis Brawley was the chief scientific officer of the American Cancer Society, and he wrote an editorial to go with this paper. And he said that for him, this paper shows one or two things. One thing, which I hope is the explanation, is that when you provide the same access, you will not see much difference between races in care, in outcomes. The other explanation is maybe that, if you're 65 and above and you have prostate cancer, it really doesn't matter what you do with the patient, because in the end, survival will be the same. So I guess if you don't believe in prostate cancer screening and prostate cancer treatment, then you could believe that, and maybe a little bit of that too. Another important aspect of what I'm trying to say here is, in the US, what's interesting is if you are military, either active military or after you retire from the military, you have healthcare. So when you're an active service member and you're serving the military, you and your family will have healthcare insurance through something in the US called TRICARE. And we at Harvard and Center for Surgery and Public Health, where my research is based, we do work a lot with the US military. My largest grant supporting my research team is actually from the military, to try to study a little bit how complex surgeries are done in the military compared to the civilian system. Civilian system is like my hospital or any other regular hospital in the US. And what's really interesting is that in the military, there is not much difference in African American and whites. Either you're looking at delay in treatment, the quality of care, the cost of care, the outcomes of care. And this is true for prostate cancer and GU malignancies too. There's not much difference. And this is one study that was published, as you know, the really high impact journal JNCI, but there's a lot of papers that have been done and have shown that. And that's, I think, quite interesting. Like I said, in prostate cancer, wait time between biopsy and surgery is about the same between blacks and whites. And survival in the military for prostate cancer is about the same between African American and whites who choose surveillance in these data sets. So again, quite interesting to see that if you provide the same level of care, there's not necessarily much difference. This is a paper that we published actually, I think, last year. Prostate Cancer Foundation named it one of the provocative papers of the year in the world of prostate cancer. And this is using registry data in the United States. And, in the top left, what you see is that, white patients do better than African-American patients, overall. But when you actually start adjusting for all confounding, and confounding is like, did they get treatment? Where were they treated? What's their socioeconomic status? What's their education level? So when you take away all these factors one after the other, you come to realize that actually, and you can see that at the bottom right, African American do slightly better than white patients when you take away all these other factors. And I remember the paper was quite provocative, and a lot of people say, well, there's so many biases. This is population based or hospital based, so you can't see the little details. But this was one of many papers that have come out recently, which have really turned around our understanding of the race factor for prostate cancer. This is another paper
that was published, large collaboration between, really prominent people in the field, people mostly in radiation oncologists, if you recognize the name, Dan Spratt, Paul Nguyen, but also a lot of urologists like Todd Morgan, Simpa Salami was on this paper. And again, they found something using different databases, so not the same data as I used in my paper. They saw that when you adjust for non-biological differences, Black race does not seem to have inferior outcomes compared to white men. So again, quite shocking, 2 papers coming out one after the other showing something that is somewhat different from what we have been thinking about for a long time. And then there's other papers too. This one from Stephen Friedland, he looked in patients who were chemo naive, metastatic castration-resistant prostate cancer, who were treated with abiraterone and enzalutamide. So again, retrospective, it's obviously there's limitations and biases in their approach. But again, it shows that at the very least, it doesn't show that African Americans have worse outcomes. If anything, they have better outcomes than white individuals who are treated with these. Another study here from Dan George. Again, same thing. This is a prospective cohort of patients that were collected. And they looked at, again, metastatic castrate-resistant prostate cancer treated with abiraterone. And again, what they found here is that given the same hormones, there's actually not much difference. If anything, better response among African-American men than white men. So suddenly, for years we have, and it's still true, right? African-Americans have worse outcomes for prostate cancer in the United States. But when you start accounting for other factors, or you select only patients who actually get access to care, or in this case, access to a trial, well, the outcomes are actually reversed. Potentially African Americans are doing better. And just to be clear, if some of you are wondering, hey, wait a second, I am not at all saying that African Americans don't present with potentially more aggressive disease, because that data is that's a separate question. The question I'm trying to talk about here is if you have equal disease, whether you are white or Black, who has the worse and the better outcomes. And for the large part of history, we have thought that white patients have better outcomes, and we have wondered if it's a genetic thing, whereas now studies have shown that if you provide them care, African Americans do as well, if not better, than their white counterparts. The last thing I really want to talk about also is that, interestingly, there's a lot of, you have to realize that, if you provide care to people, you will have potentially same or better outcomes for certain race groups. You also have to acknowledge, and I'm sure you will say the same about Brazil, is that the care is not the same across all institutions and all places. If you go to a leading academic center such as our institution or your institution, you will not necessarily get the same care as if you walk into some random community center in the middle of, of a rural county, either in the US or in Brazil. And that's, we have shown that across multiple studies. Notably, in my case, looking at PSA screening, we have looked at variations according to specialty, according to state, and according to recommendations. And those were papers that were published a couple of years ago. This is a somewhat provocative paper that we did a couple of years ago in European Urology. And what we show here is that on the left is all the institutions. Each row is a different institution. And where the center, the blue dot is are they more likely to treat white people than Black people? So all this cohort is all people who have intermediate or high-risk localized prostate cancer. I think it's a consensus that they should be treated with either surgery or some form of radiation or combination of such. And what we found is that for the large part of institutions, they were much more likely to treat white individuals than Black individuals. Actually, about 40% of institutions, it was statistically significantly more likely to be treating white individuals. And for a really small percentage, 1% of institution, they were more likely to treat Black individuals. So, a lot of people say, well, we all practice medicine, we all try to do our best, but the reality is that the care is different depending on where you go, and I think this is a good illustration of that phenomenon. I'm just going to skip this here. If you look at the US data, and this is a study that actually just came out, I think 2 weeks ago, is
what's really interesting is that we keep repeating this message about how African Americans have worse outcomes than their white counterparts. But the reality is that all this data, most of this data is from SEER, because SEER is by far the most representative and largest cancer registry in the United States. And there's no doubt that when you take the SEER registry, African Americans have worse outcomes than white patients. But when you look at the SEER registry and you break it down by registry, because there's a number of registries, right? It's different areas of the United States where all the cases are pooled into SEER. You come to realize that the driver by far of the data showing that African Americans have worse outcome is Atlanta. So when you look at data from other counties, you may not find much difference between races when you adjust for other factors. But when you really, you look at that, the only area in the United States where there's such a huge difference is in Atlanta. So when we say that African Americans have worse outcomes, we're actually saying that African Americans have worse outcomes in Atlanta, at least to the biggest proportion. And maybe we should study that more rather than saying that generally African Americans have worse outcomes. In Massachusetts, I'm from Massachusetts. I'm not originally from Massachusetts, but I work at Harvard, at Brigham and Women's. That's based in Boston, so that's the state of Massachusetts. In Massachusetts, we have had healthcare insurance almost mandatory since 2005, 2006. So it's been a long time that healthcare reform has been enacted so that most Americans living in Massachusetts have health insurance. And what's really interesting is that when you actually look at data in Massachusetts, and this is a collaboration with the Department of Public Health that we're doing right now, what you come to realize is that there's actually not much difference between Blacks and whites who live in Massachusetts with regard to prostate cancer mortality. And again, that's interesting. It just shows you that if you provide insurance and you provide healthcare, you don't see the differences that we see in the southern parts of the United States that I showed earlier. Just to finish the presentation, I think if you ask me where am I going with all this, I am a firm believer that access to care matters a lot for outcomes between race and different individuals of different insurance or socioeconomic status. And the reality is that individuals of color tend to get their care at concentrated areas. 90% of minorities in the United States get their care at only 5% of the hospitals. So the question becomes, what is going on at these hospitals? And again, it's not a question of blame, because often when you talk about something like that, people are going to say, hey, are you saying that we're offering worse care than some hospitals that mostly treat white people? I don't think that's the message. It's like trying to understand why is it that African Americans have worse outcomes, and maybe these hospitals are underfunded. And if you're trying to provide more equitable care, you need to provide more funding to take care of these patients. So this is a grant that we submitted to the NIH, and hopefully it will be funded soon. And the idea between this is to really understand outcomes in minority serving hospitals, hospitals that have a lot of minorities compared to non-minority serving hospitals. And we have started some of the work doing some preliminary data. This is a paper that was published in Journal of Urology last year. And in this paper, what we showed is that receipt of definitive therapy was significantly lower at hospitals that mostly treated minorities. So again, remember that graph where I showed you how individuals of color, 40% of hospitals are more likely to treat white patients. Well, it seems that if you turn the problem around, it seems that minorities are going to hospitals, and these hospitals are less likely to provide treatment. So maybe that is part of the problem that we're finding here. Before I end my presentation, we've talked a lot about system factors, right? How can we make the system better? Where are the problems in the system? But one thing that people hate to talk about, and it's always quite concerning, is like the idea of bias or racism. Explicit bias is basically racism. And nobody, I think, voluntarily treats individuals of color, Asian, African American, or white differently. But there's a reality is that a lot of data suggests that there are differences. In this study, this is a landmark study published in New England Journal of Medicine. I think it was cited 2,000 times. They had a scenario that was made by cardiologists. And the consensus is that if you have this scenario and you present this data, you should be referred for emergent cath lab so that we can assess what is the problem.
But in this study that was done at a conference, I think of internists and primary care physicians, they actually read these scenarios out, but read by different people. Some of them were African-American women, some of them were white men, and then they would read the scenario and see if how likely you were to recommend what the consensus among cardiologists was the right treatment. And it seemed that if you were African-American and women, you were the least likely to be referred to what was considered consensus the right thing to do, which is emergent referral to the cath lab. So we think that bias, we hope that biases are not a big factor, but if you look at a study like that, you have to realize that there is some biases in how we conduct business and how we see patients and how we perceive and treat them. We're in the midst of this COVID crisis. As we know, we're doing Zoom meetings, at my institution, I'm sure at yours too. One of the concerns is in some crisis like, coronavirus, if anything, you could potentially exacerbate disparities. So all the problems that we've been talking about, maybe they will look worse. And what's also interesting is I was reading an editorial in the Wall Street Journal that was saying that, well, maybe it's some sort of genetic issue why African Americans are more likely to die of coronavirus. So it seems like we're repeating the same discussions and the same conversations, not just in the world of prostate cancer, but even in COVID-19, there's an argument about is it access to care versus is it some biological inherent differences. So just to end my presentation, I said earlier, I wanted to talk about differences versus disparities. A lot of time people use the two words interchangeably, but that's not accurate. The idea of difference is that it's just a difference. You see an observation that it is different between racial groups or ethnicity or socioeconomic status. Disparity implies that there is some sort of injustice, that some group is unfairly treated. So my argument here is that this is disparities. It is not just simply biological differences, but there are clear disparities in care for prostate cancer in the United States. So thank you. Happy to take any questions in the 2 or 3 minutes we have left. And obviously I want to thank my team and everybody involved in this research and my family. All right, thank you. I'd like to thank very much Professor Tim for the presentation. Very interesting about the results of your research. And the message is to have a treatment, early treatment of everybody, right? The results are the same. Thanks to you, you start the treatment. I think so. I think if anything, if you look at the data on advanced prostate cancer, it seems like even that African Americans may potentially do a little better, which is quite counterintuitive, but an interesting avenue to do research. I have a question. First of all, thank you very much. We appreciate your time and the opportunity to have your thoughts. And so, Kwok, thank you so much for taking your time. You are one hour ahead before of us, so it's early in the morning for you. And excellent presentation. I have some provocative points. Number one, a question, quick question. Are grants related to racial disparities less competitive for you in your system or not? I think, it's easier to get a grant or not for this topic? So it's interesting. I think that there's been a lot of push to, so I think in the past it was true, but I think that, finally people are catching interest in this topic. For example, in the United States, there's something called the National Institute of Minority and Health Disparities, and they have had an increase in funding in the last few years. And they have even created a specific opportunity for funding for disparities related to surgery. So, if anything, there's potentially more opportunities in the world of the Department of Defense, which is a huge funder of research in the United States. It's actually historical. A lot of, I don't want to go into too much details, but when you hear that somebody's funded by DOD, you're thinking he's going to the Pentagon to do research or something. That's not true. It's actually just for some reason the Department of Defense administers a lot of the research funding in the United States. And if they have received a lot of funding, and they have a separate track for disparities research.
I do agree. Sometimes it is a struggle because a lot of times when you talk about disparities research, the first thing that comes in mind is, oh, let's do some genetic analyses about, what's the difference between race. So yes, I do get that. Once in a while, we submit a grant and, 2 reviewers will love it. And then the other person is like, well, where's the genetic part? That's where the money is, Or another point, quick point. I wrote in the chat that the genetic background is not exactly the same when you look at Afro-descendants, Europeans, and so on. So talking about prostate cancer, so it might have some genetic variations or differences. And more than that, what are the role of miscegenation impact to decrease the weight of race impact on worse prognosis? And another point, just to make the last, you see that, that the bone density is higher in Afro-descendants. And that there is a link between prostate cancer and testosterone, as well as bone density and testosterone. So that might be something that might add to everything you told. I agree with you. Maybe there is a miscellaneous thing that is less money, less economic impact on top of genetic and something like that might build the results we see. But I agree with you. Beautiful data showing the other side of the other flip, the flip of the coin that is beyond biology. So thank you so much. Of course, there's a biological component, right? You can't deny that. That'd be untrue. There's a biological component, like twins that have, a certain condition, more likely the other twin will get it. There's no doubt about it. I just think that, and again, I'm trying to put a lot of information in a small presentation. So of course, I do believe that there's a genetic component and all this other stuff. I just feel that a lot of, every time you go and talk about racial differences, it comes down to a conversation of genetics, where in my opinion, at least 50%, if not more, of the problem is access to care, not the genetic component. That's my opinion. So, okay, very interesting talk. I would like to thank very much, Professor. Very nice presentation, and we are on time to finish our meeting. Thank you. Agradeço a todos vocês que participaram da reunião. And espero ver vocês novamente a próxima quarta-feira. Thank you very much. Obrigado a todos. Obrigado. Have a good day. Bye bye.